Alô, devoto, que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno para falar de coisa boa, que sempre é coisa boa. Vamos falar de Romaria do Divino Pai Eterno, que tá chegando, minha gente. Nós estamos animados, sempre preparados para essa realidade, viu? Mas eu quero agradecer a cada filho evangelizador, que é quem faz essa obra acontecer. Seja na construção da nova casa do Pai, nas obras sociais redentoristas, também na manutenção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e permitindo que a TV chegue a todos os estados do nosso país. E a gente está crescendo, evoluindo, chegando a novas cidades nesse ano de 2025. Tudo isso graças a você, à sua generosidade, ao seu sim. Se você ainda não faz parte da nossa família, ligue agora, viu? Pelo 62 3506 9800. 62 3506 9800 e vem junto com a gente evangelizar. Mas vamos conhecer um pouco desses bastidores da Romaria do Pai Eterno deste ano. E hoje nós vamos entender um pouco mais a fundo sobre a identidade visual da Romaria de 2025, Romaria do Divino Pai Eterno. Quem participou de todo esse processo desde o início foi o Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, vocês? Tudo bom. Primeiro a gente quer saber, Ricardo, como que começa, a criação de uma identidade visual? O que foi solicitado, pedido para você e quando foi feito esse pedido? O pedido foi feito em novembro do ano passado. Então nós começamos o trabalho a partir do briefing desse material. O briefing nada mais é do que as informações importantes para construir essa mídia, né? Então, o Padre Antônio Donizete foi quem briefou esse material conosco, falou muito bem sobre o tema, Pai Eterno, fazei-nos peregrinos de esperança, e também o hino. Então, essas duas informações são muito importantes para começar a criar essa mídia. Então, de posse dessas informações, nós começamos então a criação. Certo. Eu vi aqui, gente, detalhes que eu não tinha percebido até hoje. Com cartaz em mãos, e esse cartaz que está sendo concorridíssimo já no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, eu percebi que aqui, nas laterais, tem a música, né? Somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem véu. Essa música, esse hino que já faz parte da nossa Romaria e que está presente no nosso cartaz, a gente vê aqui, né, a importância dele. Perfeito, você citou bem, esse hino foi fonte de muita inspiração, porque se a gente notar, todos os elementos que estão no hino também estão aqui de forma imagética, a Santíssima Trindade, a luz, o ato de ser coroada, né, todos os peregrinos aqui abaixo, todos eles sendo convidados de várias formas, vindo à Trindade, né? A gente vê de ônibus, a pé, de bicicleta, os carreiros, muladeiros, trazendo os alimentos, oferecendo esses alimentos em relação a tudo aquilo que foi de bom para o ano, né? Nós temos as estruturas também em Trindade, Santuário Basílica, construção da nova Casa do Pai, Matriz, Vila São Bento Cotolengo. Então, dentro desse hino, a gente consegue ver vários elementos que estão presentes também no cartaz. E eu destacaria também o vitral, que foi um elemento de muita inspiração, porque no Santuário Basílica nós temos uma história riquíssima contada por aqueles vitrais. Então, nós trouxemos um pouco daquela história para cá também. Se você vê, os traços são coniventes com os traços existentes nos vitrais, e aí também foi fonte de inspiração para a criação da família de fonte. Então a família de fonte também existente aqui no topo, ela carrega esse estilo de vitral, porque isso na comunicação a gente chama de unidade visual. Então todas as artes aqui, elas têm uma fonte de inspiração que são trazidas de Trindade, de toda a estrutura de Trindade, né, principalmente do Santuário Basílica, e aqui está presente a nossa unidade visual que tem muito a ver com Trindade, inclusive até as histórias. A primeira coisa que, eu como leiga, Ricardo, Sim. quando eu olhei para o cartaz, foi realmente perceber o vitral, Sim. que é algo característica, Sim. do nosso Sim. Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Não tem de outra maneira do que a gente colocar o Pai Eterno, essa imagem tão representativa do Pai, do Filho, Espírito Santo e Nossa Senhora aqui, sendo coroada. É a mesma coisa a gente estar dentro da igreja olhando para o vitral, não é? Com certeza, trazer um pouco de Trindade para o cartaz é muito interessante, porque o cartaz é uma mídia que convida. Então, esse convite, ele é feito através dessa imagem da Santíssima Trindade sendo o elemento central, mas também, se a gente reparar na parte de baixo,
todos aqui estão representados de alguma forma, então eu consigo me ver representado nesse universo aqui, que é convidado a estar em Trindade, e trazer um pouco também dessa nossa história. Interessante é pensar também, Vanessa, que o tema tem uma ligação forte com a cor. Então, quando a gente fala peregrinos de esperança, a cor que é relacionada na comunicação é a cor verde. A gente consegue reparar que aqui existe um portal que está na cor verde, existe uma presença muito marcante na cor verde, mas eu destacaria esse elemento verde como a cor da esperança. Então, mais um conceito que foi trazido, inclusive até pelo padre Antônio Donizete, que a gente tivesse a presença da cor verde nesse cartaz, trazendo um pouco dessa peregrinação de esperança, de encontro à Santíssima Trindade, de uma forma interessante, sendo a mesma imagem que está presente lá nos vitrais. Ô, Ricardo, mas é um estudo longo, né? Porque a gente vê a perfeição desse cartaz, a gente fala assim, nossa, as cores estão todas combinando, sabe que tem que ter o verde, mas tudo aqui ao redor estão combinando as cores e tudo, as letras, né? As imagens. Foram várias tentativas, são vários desenhos, como que acontece? São várias tentativas, são semanas de trabalho, eu fui muito bem orientado e quando eu citei o padre Antônio Donizete, mas o padre Marco Aurélio, o padre Sidney, a própria Cláudia Bello, vários outros colaboradores acompanharam todo o processo. Então, o processo ele nasce sendo desenhado, a gente chama de RAF, é um primeiro desenho para a gente saber se aquele caminho está correto. Ele vai passando por outras fases até ficar pronto, mas essas fases são todas acompanhadas, porque a gente fala muito do conceito, né? Esses conceitos precisam estar bem amarrados, eles precisam ter algo relacionado com o que foi proposto no briefing inicial. Então todo o conceito ele é sempre muito bem acompanhado por colaboradores, por pessoas que têm o compromisso de fazer com que esse cartaz fique da melhor forma possível. Então o trabalho é cuidadoso, é demorado, mas a gente procura sempre a qualidade máxima na entrega do trabalho final. Eu acredito que o cartaz ficou muito bom pela colaboração de várias pessoas que trouxeram conceitos, que somaram conosco o produto final, que é esse cartaz. Nós que conhecemos e que participamos, né, da festa do Divino Pai Eterno, a gente já percebe logo aqui, ó, essa caminhada, que a gente chama de caminhada da fé, por meio da rodovia dos Romeiros. São 18 quilômetros, mais 2 quilômetros até chegar ao santuário. E aqui, como você disse, a gente se vê representado. Tem ciclista, tem criança, tem idoso, tem jovem. Todas as pessoas fazem parte, tem religioso andando, inclusive as caminhadas por aqui, gente, a Arquidiocese de Goiânia, várias outras, né, assim, comunidades já começaram a fazer essa peregrinação aqui para Trindade, porque se preparando para esse grande momento. Então aqui ficou muito bem representado aquilo que a gente vivencia todos os anos. Perfeito, você falou tudo. Porque, na verdade, quando a gente faz o convite para o Romeiro, esse convite está extenso não só Goiás, Brasil, mas o mundo todo. Todas as pessoas estão convidadas a ir à Romaria, né? E aqui, Vanessa, eu quero destacar o QR Code também. Se você tem contato com cartaz e não tem a programação, basta mirar aqui que você vai ter toda a programação da Romaria, que acontece do dia 27 ao dia 6 de julho. Então, no QR Code aqui que está no rodapé, você tem também essas informações do cartaz que são preciosas para você poder acompanhar e saber tudo que vai acontecer nos 10 dias de festa. É verdade. E aqui, como você bem disse, né, representando toda a realidade, né, da construção do novo santuário, da Basílica do Divino Pai Eterno, da Vila São Cotolengo, os ônibus chegando. Gente, os ônibus já estão lotando Trindade, viu? Todos os finais de semana que a gente vai para lá, a gente percebe que está aumentando cada dia mais a quantidade de pessoas já visitando o santuário, se preparando para esse momento tão importante, sem esquecer, né, aqui, ó, da nossa origem da roça, do povo humilde, que vem os carreiros, muladeiros, o pessoal que vem realmente preparado para esta festa em louvor ao Divino Pai Eterno. E aqui eu tô vendo que tá tudo animado aqui atrás, ó, gente. Tem o pessoal fazendo a caminhada, porque além disso aqui, coloca movimento também. Com certeza. A ideia aqui foi trazer realmente movimento. Essa questão da peregrinação, ela instiga um convite, né? Então, se você quer vir à Trindade, tem contato com essa mídia, você vai entender que aqui realmente é um chamado para peregrinar, né? Tal qual tá aqui no nosso tema da Romaria. Então é isso, o convite fica feito, né, para todos virem à Trindade, poder contemplar esses 10 dias de festa. Então vocês estão convidados no dia 27 a 6 de julho, estar em Romaria, fazer essa peregrinação, né, estar em contato com a Santíssima Trindade, vivenciar esses 10 dias de fé,
Vocês estão todos convidados, contemplados aqui no cartaz. Espero que vocês gostem. Foi feito com muito amor e carinho, para que você receba essa comunicação e sinta-se incluído na nossa programação. Foi um momento de muita felicidade participar dessa mídia, eu agradeço de coração. Novas outras mídias estão sendo criadas e acompanhe conosco na TV Pai Eterno, muita coisa legal está por vir. Olha, a gente está nesse esquenta da Romaria, você vivenciando com a gente. Amanhã a gente se encontra, viu? Em outro cantinho especial da nossa evangelização. Obrigada, viu, Ricardo? Tchau, tchau, até amanhã.